Olá, turma! Vamos à nossa sétima correção. Atividade 1. Dadas as medidas dos lados do quadrilátero a seguir, podemos afirmar que o polinômio que representa o seu perímetro é... Lembrando que perímetro é a soma dos lados do contorno de uma figura. Então, teremos que somar as expressões algébricas para descobrir o polinômio, que é uma expressão algébrica formada pela soma ou diferença de vários monômios que não são semelhantes. Então, somando os lados da figura, teremos x² mais 4x mais 1 mais 2x mais 3x mais 5. Agora, vamos agrupar os monômios, os termos semelhantes, para realizar os cálculos. X² só temos este monômio. Vamos conservá-lo. Os monômios semelhantes com x serão 4x mais 2x mais 3x mais. Os monômios que são só números, 1 mais 5. Conservo o x² mais. Realizamos a soma de 4x mais 2x mais 3x, que fica 9x. Mais realizamos a soma de 1 mais 5, que resulta em 6. Pronto! Temos o perímetro do quadrilátero expresso por este polinômio. Logo, a alternativa correta é a letra B, x² mais 9x mais 6. Atividade 2. Qual polinômio corresponde à situação? Na figura, a medida da largura das garrafas está expressa por x e a altura está expressa por 25. Vamos somar os termos semelhantes para chegar ao polinômio que corresponde à situação. X mais x mais x mais x mais 25 mais 25. Somando os termos com x, teremos 4x mais o resultado da soma dos que são só números, 25 mais 25, 50. Chegamos ao polinômio 4x mais 50. A alternativa correta é a letra C, 4x mais 50. Atividade 3. Observe as medidas dos lados do retângulo abaixo. Podemos afirmar que o polinômio que representa a sua área é... Para calcularmos a área de um retângulo, temos a fórmula da área, que é a base vezes a altura. Mas a ordem não importa. Se multiplicarmos os lados, chegaremos ao valor da área da mesma forma. Então, será feita a multiplicação de 4x, que é uma das medidas do lado do retângulo, por 4x mais 5, que é a medida do outro lado. Nesta operação, vamos utilizar a propriedade distributiva, onde primeiro será multiplicado 4x por 4x, que é o termo que vem antes do sinal de mais. Multiplicação de monômios semelhantes. Multiplicamos os números, 4 vezes 4, que é igual a 16, e como as letras são semelhantes, as mesmas, na multiplicação conserva a letra, o x, e somos expoentes, lembrando que eles, quando não aparecem, equivalem a 1. 1 mais 1, resultado do expoente final, 2. Foi calculado o primeiro termo, conservamos o mais, e agora vamos multiplicar 4x por 5, que está depois do sinal de mais. Multiplicamos os números, 4 vezes 5 igual a 20. Como só tem uma letra em um dos termos, conservamos esta letra no resultado final, ficando 20x. Foi calculado o segundo termo, e o resultado final é o polinômio 16x² mais 20x. Então, a alternativa correta é a letra A, 16x² mais 20x. Atividade 4. Qual o resultado da divisão do polinômio 6x² menos 3x pelo monômio 3x? Para realizarmos a divisão de 6x² menos 3x por 3x, faremos a divisão do primeiro termo, 6x², que vem antes do sinal de menos, por 3x. Divisão de monômios semelhantes. Realizamos a divisão entre os números, 6 dividido por 3 igual a 2, e como as letras são semelhantes, as mesmas, conservamos a letra, que é o x, e subtraímos os expoentes, 2 menos 1, que tem no resultado final 1, que não precisa colocar o 1, ficando 2x. Calculado o primeiro termo, copio o menos,
e agora vamos dividir 3x por 3x. Realizamos a divisão entre os números, 3 dividido por 3 igual a 1. Conservamos o x e subtraímos os expoentes. 1 menos 1 igual a 0, que ficará x elevado a 0. Quando isso acontece, eliminamos esse termo com expoente 0 e ficamos com o resultado final 1, que é o segundo termo. Chegamos ao resultado da divisão, 2x menos 1. A alternativa correta é a letra D, 2x menos 1. Atividade 5. Os resultados de 3a menos 2a menos a e de 3a vezes menos 2a vezes menos a são, respectivamente. Primeiro, vamos resolver a subtração entre os monômios semelhantes, 3a menos 2a menos a, que, lembrando, realizamos as adições ou subtrações com os números e conservamos a letra. Para fazermos a operação com os números, temos que lembrar que antes do a tem o 1. Fazendo o cálculo, 3 menos 2 menos 1 igual a 0. E conserva a letra a. Pronto. Como o número 0 está multiplicando com a letra a, ele vai anular essa expressão. 0 vezes a é igual a 0. Então, o resultado final é 0. Agora, faremos a multiplicação. 3a vezes menos 2a vezes menos a. Multiplicamos os números, 3 vezes 2 negativo, sinais diferentes, resultado 6 negativo. 6 negativo vezes 1 negativo, sinais iguais, 6 positivo. Como é uma multiplicação e as letras são iguais, conservamos a letra A e somamos os expoentes. 1 mais 1 mais 1, que vai dar 3. Resultado final, o monômio 6a elevado ao cubo. Logo, a alternativa correta é a letra A, 0 e 6a elevado ao cubo. Atividade 6. Roberto está resolvendo um problema e chegou à expressão e igual a 2x ao quadrado menos 3x menos 5 sobre 3, ou seja, dividido por 3. Quando x igual a 5 negativo, o valor numérico da expressão e será igual a... Para encontrarmos o valor numérico da expressão e, iremos substituir o x por 5 negativo, ficando 2 vezes 5 negativo ao quadrado, menos 3 vezes 5 negativo, menos 5, dividido por 3. Resolvendo a potência 5 negativo ao quadrado, expoente par, o resultado é positivo. 5 vezes 5, 25. Agora, vamos resolver as multiplicações. 2 vezes 25 igual a 50. E 3 negativo vezes 5 negativo, sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. 3 vezes 5, 15 positivo. E o 5 negativo no final. Realizamos as operações 50 mais 15 menos 5 igual a 60. O 60 será dividido por 3, que terá como resultado final 20. Então, a expressão E é igual a 20. A alternativa correta é a letra A, 20. Atividade 7. Qual o valor do produto A ao quadrado menos B vezes 2A menos 5B? Vamos resolver esta multiplicação de polinômios utilizando a propriedade distributiva em 4 etapas. Primeiro, iremos multiplicar a ao quadrado vezes 2a. Lembrando que na frente do a ao quadrado temos o 1 e no expoente do a também temos o 1. Multiplicamos os números 1 vezes 2 igual a 2. Como as letras são semelhantes, iguais, conservamos o a e somamos os expoentes. 2 mais 1 igual a 3. Temos o primeiro termo do resultado, 2a elevado ao cubo. Neste eu não vou colocar sinal, pois é o primeiro e é positivo. Nos demais será colocado o sinal, porque será formado o polinômio. Segunda etapa, iremos multiplicar b negativo vezes 2a. Lembrando que na frente do b negativo temos o 1, então ficará 1 negativo b. Multiplicamos os números 1 negativo vezes 2. Sinais diferentes na multiplicação, resultado negativo. 1 negativo vezes 2, 2 negativo. As letras não são iguais, então é só juntá-las. A vezes B é igual a B. Temos o segundo termo do resultado, 2AB negativo.
Terceira etapa, iremos multiplicar a ao quadrado vezes 5b negativo. Lembrando que temos um 1 na frente do a ao quadrado. Multiplicamos os números 1 vezes 5 negativo. Sinais diferentes, 5 negativo. As letras não são iguais, então é só juntá-las. A ao quadrado vezes b é igual a ao quadrado b. Temos o terceiro termo do resultado. 5 negativo, a ao quadrado, b. E a quarta e última etapa, iremos multiplicar b negativo vezes 5b negativo, lembrando do 1 na frente do b negativo. Multiplicamos os números, 1 negativo vezes 5 negativo, sinais iguais, resultado positivo. 1 negativo vezes 5 negativo, 5 positivo. Como as letras são semelhantes, iguais, conservamos o b e somamos expoentes. 1 mais 1 igual a 2. E o último termo é 5b ao quadrado positivo. Então, a alternativa correta é a letra A. 2a ao cubo menos 2ab menos 5a ao quadrado b mais 5b ao quadrado. Por hoje é só. Até a próxima!